Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Vamos assim seguir em mais uma reflexão na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nessa nossa série de mensagens, Quem somos e por que vivemos. Agora em Efésios 2, 19 ao 22, que diz assim: Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Esse trecho segue com o ensino do apóstolo Paulo de que Deus está formando para si um povo com pessoas de diversas nacionalidades. E esse trecho específico tem uma forte ênfase na palavra grega oikos, que é a palavra mais comumente traduzida para casa ou habitação na nossa língua. E as palavras que são derivadas dela são 6 aqui nesse trecho, que são as palavras peregrinos, membros da família, edificados sobre, edifício, sendo edificados junto com os outros e morada. Logo, Deus está deixando bem claro para cada um de nós que nós somos de casa, nós somos da família. Aqui nós temos um grande destaque para o conceito de reino, família e templo. O versículo 19 diz assim: Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus está dando para nós, esse nosso Pai maravilhoso, uma nova cidadania e nos fazendo parte de uma nova família. Primeiro destaque aqui: não somos mais estrangeiros. A palavra para estrangeiro aqui é a mesma que deu origem na nossa língua a palavra, por exemplo, xenofobia, que é o preconceito para com o estrangeiro, para com pessoas de culturas ou crenças diferentes. De certa forma, podemos dizer que graças a Jesus, nós não passamos por esse tipo de desprezo. Ele não foi preconceituoso para conosco, mesmo sendo cada um de nós tão diferentes dele, por sermos pecadores, e ele santo. Pelo contrário, nós que não éramos povo dele, ele não nos jogou para longe, mas ele nos trouxe para pertinho dele. O que nos ensina também da forma como nós devemos tratar os outros. Porque precisamos sempre lembrar que antes nós éramos estrangeiros, nós estávamos longe, éramos alienados quanto à aliança da promessa, nós vivíamos sem Jesus e sem Deus no mundo. O Senhor nos levou para perto dele, a fim de sermos o seu povo. Não porque somos bons, mas puramente pela graça dele. Portanto, é incompatível ao cristão qualquer tipo de preconceito. Não podemos nos esquecer de onde o Senhor Jesus nos resgatou, da nossa miserável condição anterior, condenados ao pecado. Por isso o cristão, ele foi chamado ao oposto, na verdade. Nós somos chamados a sermos hospitaleiros. A palavra hospitaleiro, ela significa literalmente, a palavra grega para hospitalidade significa literalmente amor ao estrangeiro. Amor ao estranho. Assim foi o nosso Deus. Ele teve amor para conosco. Nós que éramos completamente estranhos a ele. Diferentes dele. Ele não foi preconceituoso, ele foi amoroso, ele não nos jogou para longe, ele nos trouxe para perto de si. Antes nós tínhamos uma inimizade com Deus e com o seu povo, mas Jesus matou essa inimizade na sua própria carne. Ele sofreu em si as consequências, porque quem tem uma inimizade é o inimigo, mas Deus não nos tratou como inimigo. Pelo contrário,
Em amor, ele fez dos seus inimigos seus amigos. Por isso que Jesus nos ordenou até mesmo para que a gente ame até mesmo os nossos inimigos. Porque o que Jesus manda a gente fazer é algo que ele mesmo fez. Ele amou seus inimigos. Na história bíblica está descrito lá que Israel deveria tratar bem os estrangeiros, porque eles precisavam se lembrar que eles foram estrangeiros no Egito. A história de Israel no Egito começou quando José, que havia sido traído e vendido por seus irmãos depois de uma longa história sofrida, ele se tornou, pela vontade divina, um governador poderoso no Egito, abaixo apenas de Faraó. E assim o povo de Israel, que eram os filhos de Jacó, que recebeu o nome de Israel, foram bem recebidos no Egito num período de grande fome. Porém, esse povo cresceu e muitos anos depois, diante do crescimento do poder desse povo, eles foram feitos escravos pelos egípcios. E aí é descrita então aquela história poderosa de libertação que Deus dá ao povo de Israel por meio da liderança de Israel, de Moisés. E no meio da lei que Deus deu a Moisés, em Levítico 19, 33, 34, diz assim: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tratem bem o estrangeiro. Tratem como quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como vocês amam a si mesmos. E Deus está dizendo, lembra, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quer dizer, sou eu que estou ordenando. Assim nós não apenas, além de não sofrermos preconceito da parte do Pai, pelo contrário, Ele nos deu cidadania no reino dele. Não somos mais estrangeiros, somos cidadãos do reino de Deus. Outra coisa que diz aqui, que nós não somos mais peregrinos. A palavra peregrino aqui, que é uma das palavras derivadas para casa, significa literalmente ao lado da casa. O peregrino ele pode estar próximo aos muros da cidade, mas ele não é um cidadão. Logo assim, ele não tem a proteção de estar dentro da cidade. As cidades antigas eram muradas. O peregrino é aquele que podia estar ao lado, mas ele não estava dentro. Ele não tinha a proteção que um cidadão tinha. Logo, ensina para a gente também de que não adianta alguém apenas estar perto do povo de Deus, estar ao lado, porque mesmo que estando ao lado a pessoa seja respeitada, seja bem tratada, isso não faz dela ainda membro da família, parte da família. Ela precisa estar em Jesus. Quem está ao lado, mas não entra na casa, não entra na família, continua fora da festa na casa do Pai. E você precisa em Jesus festejar com Deus Pai por toda a eternidade, sendo membro da família dele, não apenas alguém que está ao lado. E assim, agora nós somos concidadãos dos santos. Nós que antes éramos estrangeiros, agora somos concidadãos do reino de Deus. Não somos mais estranhos e alienados à promessa, somos assim herdeiros das promessas de Deus. Vivemos na expectativa de que o Senhor habitará para sempre conosco na cidade santa e celestial que Ele tem preparada para nós, a nova Jerusalém, que descerá dos céus e se estabelecerá no novo céu e na nova terra. Essa cidadania que Ele nos deu, com outros irmãos, com cidadãos dos santos, é uma cidadania eterna, é uma bênção eterna. Para nós que antes éramos estrangeiros, agora somos concidadãos, cidadãos do reino de Deus. Também diz que nós somos membros da família. Antes nós éramos
peregrinos, aqueles que estavam ao lado da casa. Agora nós somos membros da família, quer dizer, somos literalmente membros da casa. Por puro amor. Temos os direitos garantidos como cidadãos do reino de Deus e temos a herança garantida como membros da família de Deus, ou até mais próximo, filhos desse Pai bendito que por puro amor nos chamou e nos adotou para sermos filhos dele. Uma relação com Deus que vai crescendo e deve crescer continuamente, porque vai de ser cidadão para muito mais ser membro da família. Nós somos de casa. É o que Deus está dizendo para nós acerca da casa dele. E uma casa construída sobre uma base forte. O versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esta casa ou família da qual fazemos parte foi construída sobre uma base forte. Edificados sobre, outra palavra derivada aí de casa. Nós somos uma construção feita em cima de alguma coisa. E aqui diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quer dizer, não somos nós mesmos a base de segurança dessa casa, da nossa vida em construção. Estamos sendo construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui pode ser que Paulo esteja se referindo aos apóstolos e profetas proclamadores do evangelho aí no Novo Testamento, ou pode ser que ele está se referindo a apóstolos e profetas no sentido de apóstolos mensageiros de Deus no Novo Testamento e profetas mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Quer dizer, no final de tudo a gente pode ter uma certeza: não há igreja sem Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Os apóstolos e profetas são testemunhas fiéis do nosso Deus. Homens e mulheres na história que pagaram o preço de serem seguidores de Jesus para que essa mensagem poderosa e amorosa chegasse até nós. Homens e mulheres que não se renderam aos ídolos de sua época e que a semelhança nós também não podemos nos render aos ídolos dos nossos dias. Homens e mulheres que passaram por privações até mesmo, mas que se mantiveram fiéis a Deus. E assim, essa mensagem chegou até nós. Mas saiba também o seguinte: o fundamento não são os apóstolos e profetas. Nós estamos sendo construídos sobre o mesmo fundamento deles. Que aqui diz a palavra: sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. De todos os ensinos maravilhosos, poderosos dos apóstolos e profetas, não há nenhum maior do que a revelação acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a maior de todas as revelações e ele é o centro de toda a Bíblia. Ele é a pedra principal da casa, edificados em cima de Jesus. Ele é a nossa segurança, ele é a nossa firmeza. A Escritura Sagrada tem outros textos que mostram que Jesus foi uma pedra rejeitada, ainda que ele fosse a pedra principal. Salmos 118, 22, que já apontava profeticamente para Jesus, diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. 1 Pedro 2,4, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Isaías 28,16, portanto assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Jesus foi odiado, desprezado, rejeitado
porém passou por isso para que hoje sejamos de casa, membros da família dele, e ao mesmo tempo estamos sendo construídos também como uma casa para ele. Ele é a pedra angular, porque ele é a pedra que marca a construção. Como que a construção é feita? O ângulo, a retidão das paredes, a coluna de firmeza de sustentação dessa casa. E ao mesmo tempo ele é a pedra que une as paredes. Por isso que ele é angular. A pedra que marca como a construção tem que ser feita. A pedra que sustenta toda a construção. A pedra que une as paredes e assim as demais casas. Também diz a palavra que nós somos casa dedicada a Deus. Diz assim, versículo 21, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Somos uma casa dedicada a Deus. Somos um edifício, literalmente uma casa em construção. Quem nos ajusta na edificação é o Espírito Santo. E a Bíblia é o principal meio de ajuste nessa casa usada pelo Espírito Santo. Nesse momento que estamos lendo esse livro maravilhoso, precisamos abrir o nosso coração para reflexão, para falar do Espírito Santo por meio dele, porque o Espírito Santo está nos ajustando, o Espírito Santo está nos construindo. Logo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo em meio aos ruídos do mundo e em meio também à voz que vem do nosso próprio coração pecador, que insiste em não ser um santuário dedicado ao Senhor, mas dedicado ao nosso próprio egoísmo. Por isso seremos sempre ajustados pelo prumo de Deus. É o único jeito de sermos construção dele, a fim de sermos uma construção correta, imagem e semelhança de Jesus, e não uma construção torta, fraca, que vai à ruína, construída a nossa imagem e semelhança, que sejamos construídos à imagem de Deus. Pare para pensar, por exemplo, numa casa que começou a ser construída completamente fora do esquadro, onde as ferramentas necessárias como a régua, o prumo, o nível, o esquadro, nada foi utilizado. Foi na orelhada aí do pedreiro ou do construtor. E de repente você vai fazer um reparo nessa casa toda torta e você tenta fazer o reparo da forma certa. Na realidade, dificilmente as coisas vão dar certas, porque já começou da maneira errada. Assim acontece também no meio dessa construção que é a Igreja de Cristo, que somos nós, quando querem utilizar um líder da igreja como pedra principal, como uma pedra angular, ou então quando cada um de nós queremos ser a pedra principal e que tudo seja feito à nossa vontade, à nossa imagem e semelhança, ou então quando distorcemos o ensino bíblico e não voltamos lá atrás, nele, para vermos onde foi que erramos e acertarmos a caminhada. A estrutura que já é construída sem ter Cristo como a pedra angular, sem ter o Espírito Santo como aquele que está guiando essa construção, ela já está condenada à ruína. Uma casa feita à imagem e semelhança do homem pecador. Por isso que ela é feita à imagem de Cristo. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A nossa vida está sendo construída para ser uma vida dedicada a Deus. Somos uma casa dedicada ao Senhor. A gente se preocupa tantas vezes com o templo quando nos reunimos como igreja, que aquele lugar tem que ser um lugar santo, que nada de mal pode ser feito ali, mas a gente esquece desta casa aqui, que é a casa a qual Deus de fato habita. Nós, pessoas que juntos, unidos, formamos a igreja de Cristo, a família dele, a casa dele. Porque o texto seguinte diz que somos uma casa construída em união. Versículo 22, nele também vocês estão sendo edificados
junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Uma casa construída em união. Uma casa que foi construída em cima, sobre Jesus Cristo, e uma casa que é construída juntos, uns com os outros. E aí eu penso nessa expressão quando a gente fala muito aquela frase assim: a salvação é individual. Eu não creio que essa frase esteja totalmente correta. Creio que é uma grave falha nela. Porque é claro que o arrependimento, o quebrantamento é uma coisa que cada um de nós, uma atitude que cada um de nós tomamos individualmente diante do nosso Deus, buscando o Senhor. Mas o plano de salvação de Deus nunca foi um plano isolado. Deus sempre planejou salvar famílias. Pense lá no passado. Quando Deus chamou Noé, não chamou Noé sozinho, ele chamou e salvou a família de Noé. Ele não chamou Abraão sozinho, mas ele chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Tanto que ele não é chamado apenas de Deus de Abraão, mas ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus do avô, do pai, do neto. Deus salva famílias e nós trilhamos esse caminho da salvação. Nós já somos salvos e estamos nessa caminhada avançando juntos. Eugene Peterson, ele diz o seguinte: o Evangelho nos coloca em comunidade. E uma mudança imediata que o Evangelho faz é gramatical. Nós ao invés de eu. Nosso ao invés de meu. E o amor de Deus junto com o nosso amor, é um cimento que une os tijolos dessa casa em construção. O amor de Deus, o nosso amor por Ele e nosso amor uns pelos outros é um cimento que une os tijolos dessa construção. Por isso que diz, edificados juntos uns com os outros. Nós precisamos nos atentar muito para o que está revelado aqui. O que está acontecendo em nós. Quanto ao propósito dessa casa em construção que somos nós, o povo de Deus, a família de Deus. Diz aí, estamos sendo edificados junto com os outros, que é uma palavra derivada de casa, edificados juntos com os outros. Somos edificação em união, em unidade, não solitariamente. E qual o propósito? Para sermos morada de Deus no Espírito. Somos a igreja de Deus, somos a casa de Deus. Nós somos o templo, o santuário do Senhor. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, a igreja de Cristo. E nós somente somos a casa de Deus em unidade. Jesus disse em Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Isso é para quebrar nossa individualidade. Isso é para quebrar nosso egoísmo. Sozinho nós não somos nada. Nós, como seres humanos, sem Deus não somos nada, sem Cristo não somos nada, sem o Espírito Santo não somos nada. E a palavra está dizendo também que nós, sem os nossos irmãos, também não somos nada, somos apenas tijolos perdidos e não uma casa em construção. Jesus nos uniu, ele destruiu na sua própria carne, no seu próprio sofrimento, a parede de inimizade que havia, que separava gentios e judeus. E também não destruiu apenas essa parede, mas eu creio que todo tipo de parede que nos separa um dos outros, ele estabeleceu a paz, ele nos reconciliou uns com os outros. A humanidade, ela insiste na guerra, na inimizade, no ódio. E nós, como igreja, muitas vezes, infelizmente, temos trilhado este mesmo caminho, estas mesmas coisas da pessoa longe de Deus. Nós precisamos compreender isso, nós somos um povo e que somente juntos somos a casa de Deus. Juntos, individualmente nós não somos nada. Sozinho não somos casa, somos tijolos perdidos. Juntos, com um único propósito, firmados em Cristo. Edificados no poder do Espírito, para a alegria do Pai. Nós somos a morada de Deus. Um privilégio que nós não merecemos. Uma beleza que a nossa mente não consegue atingir. Irmãos,
se perdoem, se reconciliem, vivam em paz, porque tudo foi conquistado pelo sangue dele. O sangue que nos deu essa possibilidade, o sangue que nos uniu. Esta revelação é um avanço para a unidade, pois nós somos vários que são edificados juntos, no plural, edificados juntos, para sermos uma só morada singular. Vários que edificados juntos, plural, formamos uma só casa, uma só morada de Deus no Espírito. O Pai está dizendo para você e para mim, para cada um de nós, que nós somos de casa, que nós somos a sua casa, construída em Cristo e habitada pelo Espírito. Viva essa unidade.